Se você gosta de livros em que você precisa parar para chorar, você precisa conhecer a indicação de hoje. Então, sem mais delongas, vem comigo, porque hoje nós vamos conhecer o Sudão do ano de 1890. Olá, eu sou Bárbara Seibel, escritora, fundadora deste canal e uma leitora que ficou chocada com o que aconteceu no livro A Voz das Águas, escrito com maestria por Leila Aboulela. Então, já deixa sua curtida, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Aos 11 anos, Aquani vive uma vida pacata em um vilarejo às margens do Nilo Branco, quando um homem se autoproclama o Redentor enviado por Alá, que é então chamado de Mahdi, e dá início a uma revolução contra a dominação do Império Otomano. Dividido, o Sudão se encontrará em meio a um dos maiores conflitos de sua história, e a pequena Aquani é apenas uma das inúmeras vidas afetadas por esse divisor de águas na trajetória do país. Órfã e sem qualquer perspectiva depois que sua vila é atacada, ela é salva por Yassin, um comerciante que promete fazer de tudo para protegê-la e também proteger ao seu irmão, que vive pendurado em sua cintura, dada a idade que ele tem. Mas tudo isso muda quando Yassin embarca em uma viagem a trabalho e a irmã dele decide vender a Aquani ao governador, que é um dos maiores opositores do Mahdi. Então, Aquani passa a ter outro nome, Zanzan. Ela sempre gostou do comerciante, porém, dado o fato de ter sido vendida, ela alimenta a esperança de que ele ainda voltará para buscá-la, talvez por sua inocência e ingenuidade. E já vou deixar aqui o alerta de spoiler. Então, em um dado momento, mesmo alimentando a culpa de ter sua palavra desonrada, Yassin retorna e descobre o paradeiro de Zanzan. Isso faz com que surja um conflito entre ele e sua irmã. Afinal, ela foi vendida como escrava e ele precisa ter o dinheiro de volta para comprá-la. Nesse meio tempo, a mãe dele escolhe uma esposa para ele. Sim, isso mesmo. Ela escolheu uma esposa para o filho e, pelo visto, isso era muito comum. E, mais uma vez, temos Yassin tendo que quebrar a promessa que fez ao pai de Aquani, porque ou ele tem o dinheiro para pagar o resgate dela, ou ele tem o dinheiro para o seu casamento. E a decisão é um pouco óbvia nesse caso. E como se não bastasse, mais tarde ele se torna prisioneiro do falso Mahdi. Então, durante todo o enredo, nós temos muitos conflitos, violência, dor, tristeza. Ainda assim, em alguns momentos, apesar de toda essa atmosfera densa, temos a pureza e a ingenuidade da Aquani, nos relembrando que ela é uma sobrevivente em meio ao caos. E ela traz esse poder feminino dentro da narrativa, que é muito impactante. O livro conta com 272 páginas, divididas em capítulos curtos que alternam entre os personagens, trazendo sua visão dos acontecimentos em primeira pessoa, exceto pelos capítulos em que a Aquani aparece, que são narrados em terceira pessoa. E cá entre nós, este é um livro denso, embora tenha uma linguagem fácil, eu diria. Existem palavras, muitas palavras que não são do nosso vocabulário e que nos são apresentadas no glossário ao final do livro e que ajudam muito na compreensão do que está acontecendo, porque são palavras, enfim, relativas à cultura sudanesa. No início eu senti um pouco de dificuldade em entender os personagens, mas depois que a leitura engrenou, eu percebi o quão rico ele é. Não só falando sobre os personagens em si, mas também sobre a retratação histórica e cultural, porque aqui dentro você vai ter um prato cheio sobre isso. Ou seja, para quem gosta de ficção histórica, A Voz das Águas é um livro indicadíssimo para conhecer a cultura.
Ou seja, para quem gosta de ficção histórica, A Voz das Águas é um livro muito bom para iniciar esse processo de conhecimento do Sudão. São retratados 7 personagens que têm seus destinos entrelaçados, enquanto alguns tornam-se aliados do falso profeta, outros resistem até o fim no que acreditam. Entre os principais aspectos abordados no livro, nós temos os conflitos da guerra, a violência, a fome, a busca pela liberdade e muitos outros temas também. E eu vou ler um trecho rápido que mostra um pouco do que foi comentado até aqui, para vocês terem uma degustação de um pouco do que vocês encontrarão neste livro. Saí da barraca com minha filha nos braços. As pessoas vieram correndo, querendo saber o que tinha acontecido. Nenhum outro disparo. Ninguém mais foi ferido ou lesado. Só um tiro. Não poderíamos usar a água para limpá-la. Seria um desperdício. Cavei um buraco na areia e a coloquei ali. Cobria. A mãe dela veio por trás de mim aos prantos, jogou-se na sepultura e começou a escavar. Afastara a areia com as mãos. Ela desenterrou o corpinho e tive que o enterrar de novo. Então ela voltou a desenterrar e tive que o enterrar pela 3ª vez. Na manhã seguinte, o tambor soou e o exército se colocou em movimento. Eu não suportava aquele local. Estava ansioso para ir embora dali. Minha esposa foi o oposto. Queria ficar junto da sepultura de nossa filha. Brigamos e ela conseguiu o que queria. Isso é um pouquinho do que te espera nessa narrativa. O desfecho da história me pegou de surpresa e a abordagem da autora foi certeira. Afinal, o livro é extremamente riquíssimo, mas não vai agradar todos os leitores, já vou avisando. Sobre a autora. Leila Abu Leila é filha de mãe egípcia e pai sudanês. E ela nasceu e cresceu no Sudão, na capital do país, Khartoum. Ela concluiu uma graduação em estatística, casou-se e tornou-se mãe. E aos 26 anos ela migrou para a Escócia com o marido e os 2 filhos. E ela compartilha nos agradecimentos do livro que havia encontrado Zanzan no arquivo sobre o Sudão da Universidade de Durham. E em uma nota de venda e em uma petição acerca de uma garota escravizada que fugiu depois de roubar uma peça de roupa de sua senhora. E a partir de então a autora começou a pesquisar a escravidão no leste africano e como o Sudão do século XIX era uma porta de entrada para os mercados lucrativos do Cairo e de Istambul. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, então pode ser que você também goste de assistir a esse aqui. E eu fico por aqui e espero você no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima!